Então, queridos, boa noite, tá? Meu nome é Luzia. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é a síntese da síntese da síntese de um conteúdo que a gente já vem trabalhando há um bocado de tempo e que, no momento, a gente está tendo encontros semanais e de ponta a ponta dessa metodologia está levando mais ou menos 3 meses. Então, assim, passar toda essa informação em menos de 1 hora, né? Ou eu fico falando aqui que nem uma metralhadora, e aí não vai ser muito proveitoso, ou a gente vai falar, né, um pouquinho de cada coisa, e vocês vão vendo aí aonde é que essas coisas eventualmente se encaixam nas necessidades de vocês, necessidades espirituais, necessidades psicológicas e, consequentemente, necessidades materiais também, porque está tudo ligado, né? É esse aqui que escreve ali? Bom, o nosso conteúdo é extraído do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Então, quem quiser aprofundar, quem quiser ter uma compreensão mais extensa, mais profunda, busca esse livro. Às vezes a gente diz assim, mas eu já li. Né? Engraçado, né? Eu já li. A gente já leu o Evangelho? Já leu, né? Já leu o Livro dos Espíritos? Tá, já li, né? Já leu o Livro dos Médiuns? Já li. E agora podemos todos ir para casa, porque já lemos, né? Então, é claro que só ler não é o suficiente, é preciso ler, reler, tornar a ler, meditar, aprofundar e, principalmente, experimentar. Porque na experimentação daquele conteúdo é que a gente vai ver qual é a nossa dificuldade pessoal, particular. Porque a minha dificuldade é uma, da Lavínia é outra, do outro é outro, do outro é outro. Então, a experimentação daquele conhecimento que a gente extraiu da leitura é que vai realmente causar mudança, né? Eu gosto de comparar com escada. Então, é uma escada. Tá? Eu estou aqui. Ok? Para eu passar para cá, eu vou pegar essa perninha aqui e eu vou botar aqui. Isso cansa? Cansa? Deixa eu ver se cansa. Bem, eu estou aqui. Não cansa. Não cansa. Mas também eu não saio do lugar. Então, assim, a leitura, o estudo, o conhecimento corresponde a esse movimento. Não dá para subir a escada sem fazer esse movimento. Mas esse movimento é a coisa mais fácil. Agora, para mim vir com o corpinho todo para esse lugar aqui, aí tem que fazer esforço. Aí é que cansa. Quando eu vou levar o meu corpo todo para o patamar de cima, aí é que eu vou precisar vencer a lei da gravidade, né? Então, ler, conhecer e estudar é fazer isso aqui. Realmente aprender é subir, é levar tudo para cima, né? E assim, chegou aqui, missão cumprida, né? Então, bom, então vamos imaginar que essa escadinha chegou até aqui. Chegou aqui e pronto, está resolvido, né? Não, né? A evolução vai até onde? A gente chama de infinito porque a gente não tem a visão de até onde isso vai, né? É uma coisa tão além, tão acima, tão
fora do nosso alcance visual, espiritual desse momento, que a gente nem consegue enxergar o final dessa escada. O que a gente sabe é que tem que estar subindo sempre, né? Não tem ninguém que tenha alcançado a perfeição aqui. Tem? Tem, mas a gente não vê, tá? Bom, no livro Plenitude, Joana de Ângeles propõe 4 momentos de trabalho, né? A atuação do pensamento, a ligação com Deus, que ela chama de fonte do poder, o cuidado com o corpo e a doação de amor. Legal que está tudo aí nessa paginazinha que a gente ganhou hoje. Né? Aonde é que está o sofá do comodismo, né? Aonde é que está o lugar aonde a depressão não tem jeito? É mais ou menos esse lugar onde a gente não põe essas coisas em prática. Então, assim, agora, nesse exato momento, está todo mundo aqui? Não. Os espíritos falam para a gente, não é? Que o espírito está aonde está o pensamento. O espírito não está onde está o corpo. O espírito sopra onde quer, não é isso que Jesus falou? Então, assim, se eu trago o corpo para a reunião pública, sento o corpo disciplinadamente na cadeira, adoto uma postura corporal bem conveniente ao lugar e vou pensar numa coisa que aconteceu de manhã. E vou pensar numa coisa que poderá acontecer logo mais à noite. E vou pensar numa coisa que aconteceu na minha infância, na minha juventude. Ou vou pensar numa coisa que eu tenho muito medo que aconteça. Ou vou pensar numa coisa que está acontecendo no outro país que eu vi hoje no noticiário. O meu corpo vai estar aqui, mas eu não estou aqui. Tem professor aqui? Vocês sabem reconhecer corpo vazio, não sabe? Então, o aluno chega na sala de aula, senta o corpo na cadeira e se manda. Aí você olha para ele está assim. Né? Aí o professor já conhece, já vai em cima. Não é a criatura toma aquele susto, né? Porque o espírito entra muito rápido, às vezes até dá um pulo, né? Então, quando nós temos uma situação difícil na nossa vida, quando nós temos uma doença, eu conheci esse método através da doença, quando nós temos a perda de um ente querido, quando nós temos uma situação mais complicada, a gente precisa mais do que nunca cuidar do pensamento. Faz diferença você passar por um momento de doença num lugar agradável, num lugar arejado, num lugar de beleza, num lugar de conforto, ou passar essa situação de doença como a gente tem visto aí numa dessas emergências, sentado numa cadeira ou sentado no chão, com milhares de outras pessoas doentes, baratas subindo pela parede, faz diferença? Totalmente, né? Só que quem proporciona para nós mesmos um ambiente de serenidade, um ambiente de bom ânimo, um ambiente de beleza, um ambiente favorável à recuperação e à manutenção da saúde, um ambiente favorável à superação do sofrimento, um ambiente favorável a uma mudança, somos nós mesmos cuidando do nosso pensamento. Então,
o problema nosso não é o que acontece, o problema nosso é o que a gente pensa sobre o que nos acontece. Por isso que o mesmo problema não causa a mesma repercussão em todas as pessoas, o mesmo tipo de problema. O exemplo que me ocorre agora é de Camilo Castelo Branco, aquele espírito que ditou a Memórias de um Suicida, né? Então, Camilo Castelo Branco ficou cego, se suicidou. Leon Denis ficou cego, foi aprender braille, aprender a escrever na grade e escreveu ainda um monte de livro depois disso. É o mesmo fato, só que depende do que a pessoa pensa sobre aquilo. A companheira nossa, que teve um câncer, o médico falou que ela não levantava mais, que ela ia morrer logo, rapidinho. Então, tá bom, não vou levantar, então deixa eu ver o que eu posso fazer deitada. Ela ficou fazendo um monte de coisa deitada, depois ela não morria, o médico botou ela num colete para ela poder ir comer na mesa, ela foi, depois ela não morria, aí o médico deixou ela ir no centro, e ela não morria, aí puseram ela para trabalhar na mesa, né? Isso levou mais de 10 anos. Um outro companheiro nosso soube que trabalhava na obra social, trabalhava no consultório, fazia milhares de coisas, soube que estava com câncer no outro dia seguinte ele parou tudo e já ficou em casa, porque ele tinha um câncer e o câncer dele era muito grave, e isso não levou 2 meses. Então, a mesma situação tem resultados completamente diferentes, dependendo do que você pensa sobre ela. A Luzia falou, eu acredito. Está lá na Joana de Ângeles, a Joana escreveu isso? Escreveu. Então eu acredito. Então, eu vou precisar estar experimentando isso no meu dia a dia. Então, a gente propõe uma coisa bem prática para a experimentação disso, que são 2 trabalhos que correspondem aos mesmos trabalhos que a gente tem com a nossa casa, com os mesmos trabalhos que a gente tem com o nosso jardim, quem tem jardim, ou até um vaso de planta, né? Primeiro cuidado, limpeza. Vocês sabem quantas pessoas foram esfaqueadas no Rio de Janeiro esse mês? Bom, se sabe, pode fazer uma bolinha de papel dessa informação e jogar fora, porque ela não serve absolutamente para nada. Pessoas são esfaqueadas no Rio de Janeiro desde o tempo de Madame Satã. Parece uma coisa tão absurda, tão extraordinária. A mídia torna extraordinária, né? A gente tem a nossa mente entulhada de informações absolutamente inúteis, algumas tóxicas, algumas venenosas, algumas terrivelmente nocivas à saúde. Está lá, a mente atulhada daquilo. É o mesmo trabalho que eu vou fazer se eu encontro na minha casa, por exemplo, um ninho de rato, um ninho de barata. Aí eu faço o quê? Vou lá, dou comidinha para as baratas, coitadinhas, né? Então, como é que eu dou comidinha para esses pensamentos? Ouvindo cada vez mais notícias, compartilhando com os outros. Mal eu sento, eu estou pensando nisso. Procuro lá as imagens para mim ver, para eu assistir. Quem filmou no celular. Então, nós temos que cuidar muito, levar muito sério a questão da limpeza do pensamento. E como é que eu sei que o pensamento é tóxico, é venenoso, faz mal? Como é que eu sei? É só observar o efeito do pensamento no seu corpo, na sua mente. Então, você está pensando naquilo, ou está vendo aquilo, ou está ouvindo aquilo, e está sentindo um incômodo, um desconforto, é como se você estivesse ingerindo, aspirando uma coisa nociva. Peraí, isso não está me fazendo bem. Aí, o que eu faço? Em geral, a pessoa ainda presta mais atenção e ainda procura a próxima vítima.
né, alguém com quem ela vai ainda conversar mais um pouco sobre aquilo, né? Então, esse tipo de pensamento não serve, eu preciso tirar. A pessoa que está com câncer, ela pensa muito que vai morrer. Tá certo? Ela deve pensar muito nisso, porque afinal só as pessoas com câncer é que vão morrer, né? Então, o grande sofrimento da pessoa com câncer é pensar que vai morrer? Não, todo mundo, né? Que aliás ninguém vai morrer, mas todos vão desencarnar, com câncer, sem câncer. Ah, mas quem está com câncer vai desencarnar primeiro, né? Não necessariamente. Então, parece que a desencarnação é uma coisa da qual se ocupam outros né, espíritos de uma hierarquia maior. Parece que são eles que se ocupam disso, né? E nós temos que nos ocupar do hoje, do agora, do cuidar da minha saúde hoje, de melhorar a minha situação hoje, de aproveitar o hoje, de ver o que o hoje tem para me oferecer. Tenha eu câncer ou não tenha câncer, isso aí é secundário, deveria ser, né? A outra coisa que a gente precisa fazer com o pensamento é a mesma coisa que a gente faz com a casa, com o jardim. Existe uma trepadeira belíssima que se chama flor de jade. Vocês conhecem? Já viram? Não. Bota na internet. É linda. Ela é uma flor que tem cor de jade, aquela pedra verde, né? É lindo aquilo. Aí eu vi aquilo na casa de alguém, né? Olho para aquilo. Ai, que lindo. Aí seca tudo, né? Não. Aí eu peço uma muda. Você me dá uma muda? Né? Ou então, onde você comprou essa muda? Aí eu quero ter aquilo na minha casa. Eu pego a muda, né? E eu planto aquilo na minha casa. Então, no nosso pensamento, nós precisamos... Vou colocar a palavra plantar, né? Para querer dizer... boa leitura, boa conversa, boa palestra, bom filme, a observação da natureza, né? Aqui vocês têm essa coisa tão bonita ali da pedra, da praia, das plantas, dos animaizinhos, das crianças, dos quadros, um belo quadro, enfim... Essas coisas eu levo para a minha casa mental, eu levo para o meu jardim. Essa incumbência é minha. É minha. Então, nós precisamos estar cuidando do pensamento. Coloca o que é bom, o que não é bom, joga fora, né? Por exemplo, tem um tipo de pensamento que as pessoas cultivam uma vida inteira. E ele é um pensamento muito doente, muito tóxico, muito paralisante. Que, por exemplo, mamãe não gostava de mim. Né? A pessoa está com 60 anos e está com essa conversa. Sabe qual é o meu problema? É que mamãe nunca gostou de mim. Eu não pude estudar porque mamãe achou que só meu irmão é que precisava estudar. Todas as mães achavam isso há algum tempo atrás. E inclusive papai nos abandonou, não sei o que lá, né? Então a pessoa está cultivando esse pensamento infantil. Mamãe não gostava de mim, papai nos abandonou. A pessoa está com 60 anos e está pensando isso desde a infância, né? Então, isso aí, mamãe não gostava de mim, papai nos abandonou, tem que usar bolinha de papel, joga isso fora, não serve para nada, né? E mais do que não servir, faz mal. Então, trabalho do pensamento, limpeza e plantar, enriquecer, né? Essa coisa da ligação com a fonte do poder, a Joana usa uma expressão que traduz bem o que ela quer dizer. Percepções extrafísicas. Parece complicado, mas não é não. Então, todos nós temos o nosso momento de prece, o nosso momento do culto, o nosso momento da oração de manhã, de noite, o dia inteiro. Ok, tudo bem.
Agora, o que ela propõe como método de autocura, por que é autocura? Porque é só você que pode fazer isso por você. A gente se acostuma a vir na casa espírita, conversa com o médium, para o médium falar com o espírito e aí trazer a resposta para a gente. Não vamos precisar disso muito tempo, mas estamos sendo convidados a fazer isso por nós mesmos. Abrir o coração para Deus. Olha, essa coisa me assusta, ou esse sofrimento é demais, ou essa situação é muito complexa, eu não dou conta, ou eu estou muito magoado. Colocar toda a sua verdade e fazer um silênciozinho interior para ouvir a resposta. Você acha que vai ouvir a resposta? Só vai ter um jeito de saber se ouve ou não ouve, que é experimentar. Esse exercício faz essa conexão com a fonte do poder, com a fonte do amor, com a fonte da cura, com a fonte da vida. Então, traz uma força para o espírito que só através desse caminho é que se consegue. Então, recentemente eu ouvi uma história de Madre Teresa assim, né? Irmã, Deus fala com a senhora? E ela disse, não, ele só escuta. E o que a senhora fala para ele? Nada, eu só escuto. Então, assim, chega um momento, não é, da evolução espiritual, em que essa ligação, essa comunicação, ela é tão direta, tão profunda, que a pessoa vive mergulhada no pensamento divino. Aliás, todos nós vivemos, mas nós criamos um monte de ruído e de embaraços. A pessoa vive mergulhada no pensamento divino e ali não há lugar para nada dessas coisas que nos incomodam tanto. Não tem lugar para depressão, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para incômodo de espécie alguma, porque a criatura conseguiu estar mergulhada no pensamento divino. Tem uma cena de um filme falando de Madre Teresa, em que com muito custo ela consegue reunir lá algumas pessoas para erguer um hospital. E essa obra estava lá em andamento e chegam lá os opositores com um carro para derrubar aquilo, né? Derrubar aquela construção. E fica todo mundo muito abalado, menos Madre Teresa. Ela diz assim, se Deus quiser que esse hospital se levante, ninguém vai poder derrubar. Agora, pelo jeito, parece que ele não quer que esse hospital se erga agora. Simples assim, né? A gente teve o José Alencar muito tempo, com aquele câncer também muito complicado, também com uma sobrevida totalmente fora das expectativas médicas, e ele dizia assim, se Deus quiser que eu viva, não vai ser um câncer que vai me matar. E se Deus quiser que eu morra, não precisa de um câncer para isso. Então, esse estado de comunhão com a fonte do poder inunda a criatura de poder. Poder não sobre os outros, poder sobre si mesmo. Poder de se curar, poder de se fazer feliz, poder de assumir a parte que lhe toca na criação. Então, isso aqui pra gente é exercício, tem que exercitar, tá? O cuidado com o corpo, a alimentação, sono, água, exercício, lazer. Não precisa nem falar muito nessas coisas, porque hoje ninguém mais vai ao médico e sai só com uma receita, né? A medicina hoje está mais do que consciente que só uma receita não resolve o problema de ninguém. A pessoa precisa cuidar da alimentação, a pessoa precisa
beber água. E é engraçado que o ser humano é tão metido, né? Ele diz assim, mas eu não gosto de água. Se Deus se deu o trabalho de fazer água sem gosto, sem cheiro, sem cor, sem nada, como você não gosta de água, por quê? Né? E 70% do seu corpo é água. Então, se você não bebe água suficiente, você tem dor de cabeça, porque o cérebro está sem água. Você tem prisão de ventre, porque o intestino está sem água. Você tem pedra no rim, infecção urinária, porque o rim está sem água. E vai por aí afora. Né? Não dá para não gostar de água. Mas refrigerante, suco, tudo isso tem água. Tem, mas tem adoçante, corante, acidulante, conservante, gás, né? É engraçado que tem pessoas que elas reclamam dos seus sintomas como se estivesse no Procon. Né? Chega no médico, doutora, que absurdo! Olha minha barriga! Eu estou parecendo uma grávida. Ok. Você bebe Coca-Cola? Bebo. Sua Coca-Cola está aí. Né? Tanto o açúcar depositado na gordura, como o gás, que o intestino, não, até porque a gente não solta, né? O gás fica lá e a gente não solta. Então o gás está aí, e o açúcar está aí, a gordura está aí, e as outras coisas estão lá fazendo as suas ações, que a gente nem imagina quais sejam. Enfim, tem que beber água, sem gostar, imagina, tem que beber, né? Se não bebe. O sono, quem tem cachorro? Seu cachorro tem insônia? Então, assim, os bichos, quando eles têm sono, eles dormem. E quando o sono acaba, eles acordam, né? A gente, quando tem sono, diz agora não, deixa eu terminar minha conversa no Facebook, né? E fica lá tomando aquela carga de fótons, né, que vão acabar com a melatonina, que vai desregular completamente o mecanismo do sono. Aí, na hora que a gente acorda de manhã, não tem aquela obrigação inadiável, vira para o lado e continua dormindo. Aí acorda mais tarde em acidose metabólica, indisposto, assim. Você faz isso anos a fio, seu mecanismo do sono fica totalmente enlouquecido, perturbado. E sono não é ficar deitado. O sono precisa alcançar o nível lá de sono REM, né? Que é onde acontecem as grandes atualizações hormonais, endócrinas, enfim, reações importantíssimas para a nossa saúde. Então, deseducou o sono, tem que reeducar. Não gosta de beber água, tem que passar a gostar. Só gosta de comer a porcaria, tem que dar um jeito nisso. Né? Porque comida é química. Você acha que comer um pastel, para o seu organismo você comer o quê? Glicídio, açúcar, proteína, não sei mais o quê, aquilo ali é o que vai dar para aproveitar, ele aproveita, o que não vai dar para aproveitar, ele armazena, né? Enfim, a gente vai saber disso, né? Exercício. Nós temos uma máquina orgânica que precisa de movimento para ter saúde, mas cada dia a gente precisa se mexer menos. Então, porteiro eletrônico, elevador, automóvel automático, controle remoto. Eu sou daquele tempo que você não via televisão sentado. Você sentava. Saía do horizontal, do vertical. Você ia lá, né? Você sentava. Aí continuava, você ia lá no horizontal. Aí alguém saía, subia na janela e ia mexer lá. Tá bom. Quer dizer, ver televisão era um negócio movimentado. Né? Agora você fica lá com uma TV a cabo que te oferece 100 canais. Aí você começa. Pum, pum. Pum, pum. Daqui a pouco não vai precisar mexer o polegar também, mas não, né? Porque já tem televisão com comando de voz. Pá. Aí você vai falar, muda, 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 muda.
Muda. E aí depois que percorre os 100 canais, a pessoa diz assim: não tem nada de bom na televisão. Ok, aí desliga. Não, começa tudo outra vez. Pum, pum, pum. Então, é óbvio que essa pessoa está procurando alguma coisa. Mas também é óbvio que o que ela está procurando não tem na televisão. Né? Então, a gente precisa cuidar do lazer, né? Vocês moram aqui nessa região belíssima, né? Mas aquelas coisas que acontecem no feriadão, aquilo é tudo menos lazer. Aquilo é sofrimento. Mas as pessoas entendem que é lazer. Fazer o quê? Né? Precisamos providenciar para nós mesmos. Então, assim, a autocura é tudo eu para mim mesmo, eu buscando para mim mesmo, eu cuido da minha alimentação. A pessoa diz assim: ah, mas lá em casa ninguém quer fazer dieta. Não tem problema, eles comem as porcarias e você come direito. Aí a pessoa diz assim: mas eu vou fazer só para mim? Só para mim? Eu vou botar a mesa só para mim? Eu vou botar mamão, suco de laranja no café da manhã só para mim? Por que a gente tem essa resistência? Porque nos falta uma coisa que é importantíssima, tão importante que a gente acabou criando um dia para conversar sobre isso, né? Que é a autoestima. Autoestima. Se eu não me amo, eu não consigo energia para fazer nada disso. Então eu preciso me amar, quer dizer, preciso acreditar que eu valho a pena. Preciso acreditar que eu tenho uma missão no mundo. Você acredita que você tem uma missão no mundo? Você tem um papel a desempenhar na sociedade. Ah, não, a minha missão era amar fulano, mas ele me deixou, então agora não tem mais nada para fazer. Tem mais nada para fazer. Né? Então, é preciso que a gente se ame para ter consigo todos esses cuidados, né? Se eu, assim, podem ficar tranquilos, isso não vai acontecer, tá? Mas a irmã presidente aqui vai dizer assim: olha, a Luzia vai dormir na casa de você ali, tá? Aí, o sabonete está velho, a toalha não tem amaciante, o lençol não está limpo, mas para você tá bom, né? Para você tá bom. Se a Luzia for dormir na sua casa, você vai ter que arrumar um sabonete novo, uma toalha com amaciante, uma cama limpinha, cheirosinha, né? Mas para você, tá bom, né? Então, se você ainda não notou, você não vive sem você. Então, a criatura mais importante na sua vida é você. Parece egoísmo? Não, é a própria raiz, a própria semente do amor verdadeiro. Por isso que Jesus falou: amar ao próximo como a si mesmo. Quem não se ama, não ama ninguém. Quem não se ama faz investimento no outro para receber do outro aquilo que não tem por si, né? Quer ser amado por alguém, quer ser necessário para alguém, quer ser apreciado por alguém, mas não se ama, não se aprecia e não se sente importante para si mesmo. Então, a autoestima não é egoísmo nem orgulho, a autoestima é saúde, saúde espiritual, né? A doação de amor é o seguinte, está lá nessa paginazinha que vocês receberam aí. A criatura, quando tem um sofrimento, por aqui, ó, o sofrimento é esse ponto preto no quadro branco, né? O sofrimento é o umbigo.
Então, de manhã, quando ela acorda, está pensando no seu problema, no seu sofrimento. Ela passa o dia pensando o seu problema, o seu sofrimento. Ela vive procurando uma resposta, uma solução para o seu problema, para o seu sofrimento. De noite ela não consegue dormir, porque ela fica pensando no seu problema, e isso lhe tira o sono. A hora que ela cochila, ela sonha com o seu problema. Acorda de manhã, assim, meio zonzo. Cadê meu problema? Ah, tá aqui. E já pega ele de novo, né? E aí ela vai vivendo em torno do problema, circularmente em torno do problema. Quantos anos tem esse centro? 19. Deve ter gente aqui, deixa eu olhar para lá, eu não sei quem é, tá? Deve ter gente que veio para esse centro 19 anos atrás porque tinha um problema. Aí hoje, quando essa pessoa chega no centro, os companheiros vão receber: oi, fulano, como é que vai? Ah, eu vou bem, né? Mas aquele meu problema, continua a mesma coisa, né? Tá até pior, você quer saber? Tá até pior. Eu rezo, eu falo. Você reza? Reza o quê? Rezo para Deus me indicar uma solução para o meu problema. Rezo para os espíritos me darem força para eu superar o meu problema, né? Então, lá no Leon Denis tinha uma companheira, mais ou menos essa situação, e aí ela pegava lá o altivo, preciso falar com você. Aí ele parava. Qual é o problema? É fulano? Ele saía andando. Porque o problema era fulano há mais de 20 anos, né? Então, vamos trabalhar aqui rapidamente, dentro da possibilidade, a ideia de fluxo, né? A fonte do poder, a fonte do amor, a fonte da saúde, flui sobre a criação incessantemente. Em nenhum momento, Deus, seja lá como a gente o compreenda, deixa de fluir amor sobre a criação. Então, dentro desse planeta que a gente habita, o Sol, todos os dias, nasce aqui, depois nasce no Japão. Ele não dorme não, né? Ele nasce aqui, nasce no Japão. A Lua, né? Não é só para fazer o céu ficar bonito, ela tem ação sobre as marés, sobre as colheitas, sobre as plantações, né? A gente come o pão francês de manhã, né? O pão francês nasce na padaria, né? Não, o pão francês, alguém teve que plantar o trigo, né? Alguém teve que colher o trigo, alguém teve que fazer a farinha, alguém teve que transportar a farinha, alguém teve que fazer a massa, que junta isso, junta aquilo, né? O fermento, que são seres vivos. Fermentos são seres vivos, né, que vão produzir um gás para a massa crescer, né? Então, todo esse trabalho está ali no seu pãozinho, ou na sua manteiga, no seu queijinho, não é isso? Que também nasce dentro do saquinho plástico, né? Não, a pobre da vaquinha, alguém teve que criar a vaquinha, puxar a teta da vaquinha. Então, nós estamos recebendo amor o tempo todo. E às vezes a gente diz assim: eu não tenho amor. Sem amor, você não sobreviveria, né? Então nós temos o amor das nossas células, dos nossos órgãos trabalhando o tempo todo. A gente está gostando da vida ou a gente não está gostando da vida. O coração está batendo, o pulmão está respirando, o intestino está digerindo, o estômago está lá, está tudo lá, né? Para ver se o espírito acorda e faz o quê? Pega isso que ele está recebendo, transforma e passa adiante. Vocês gostam de cafuné? Quando foi a última vez que você fez cafuné em alguém? Não vou fazer vivência de cafuné agora, mas um dia vocês podem fazer.
né? Cafuné, ai, como é bom cafuné, né? Cafuné, massagem no pé, terapia do abraço, ensinar, contar história, ensinar alguma coisa para alguém que não sabe isso ou aquilo. Então, nós recebemos essa energia e temos que transformá-la com as nossas qualidades e passá-la adiante. Passá-la adiante. Então, o amor é fluxo, a saúde é fluxo. Se você formar um trombo na sua corrente sanguínea, você vai ter um infarto, um AVC, uma trombose na perna. Então, o sangue precisa fluir. A água saudável, ela tem que fluir. Se ela fica empoçada, morre tudo, dá mosquito, dá mau cheiro. Então, aquela pessoa que vive enquistada, pensando no seu problema, ela se isola por vontade própria desse fluxo. E aí, ela fica muito frágil. Quando ela pode se abrir, se ligar, receber conscientemente, receber com gratidão tudo aquilo que já está sendo derramado sobre ela e fluir, passar adiante. Mesmo estando com câncer? Mesmo estando com depressão? Principalmente, né? Às vezes lá no trabalho a pessoa diz assim: ah, Luzia, eu achei isso muito legal, mas é que agora eu estou muito doente. Então é o seguinte, assim que eu melhorar eu venho, tá? Então é a mesma coisa que o médico disser para você assim: você tem que operar. Aí você vai dizer assim para ele: ah, tá bom, doutor, assim que eu ficar bom, eu volto para o senhor me operar. Então a doação de amor, ela precisa ser uma movimentação ativa, não importa em que situação a pessoa esteja. Né? Tá na hora? Qual é a hora? 7. Ah, pensei que era 9. Eu digo, ih, caramba, não vai dar não. A gente, por isso aqui, para facilitar essa canalização, para facilitar a pessoa entrar nesse fluxo, a gente criou o projeto pessoal. Esses passos que a gente foi criando, a gente foi pesquisando na obra da Joana de Ângeles e encontrando textos falando sobre isso, tá? Quando ela fala de projeto pessoal, ela fala de Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que ficou num campo de concentração. Ele era judeu, ele foi prisioneiro, e ele criou a psicologia do sentido. Então, o que é isso? Nossa vida, para ter saúde, para ter resistência aos problemas, para ter alegria de viver, para ser produtiva, tem que ter um sentido, e um sentido pessoal. Então, se eu pergunto para você, o que você vai estar fazendo daqui a um ano? Se tiver sorte, vai estar igual a hoje, só que um ano mais velho. Então, para que daqui a um ano você saiba alguma coisa que hoje você não sabe, você vai ter que procurar esse curso, essa escola, quem ensina. Para que daqui a um ano você esteja melhor de saúde do que você está hoje, você vai ter que saber com o seu médico o que tem que fazer e se aplicar nesse sentido. Para que daqui a um ano você conheça um lugar que você gostaria, mas que ainda não conhece, você vai ter que saber como é que faz para chegar lá, quanto custa, como é que faz. Então, nós podemos estar daqui a um ano numa condição imensamente melhor do que a gente está hoje, mas para isso precisa de um projeto. Precisa sonhar e precisa investir no seu sonho. O exemplo que a gente sempre usa é do rapaz do Egito, né? Que eu estava lá no meu consultório com um livro sobre o Egito lá em cima da mesa, que eu gosto sempre de ler alguma coisa lá. E aí ele veio fazer propaganda de remédio. Ele olhou o livro e falou assim: eu tinha loucura para conhecer o Egito. Eu falei assim: e por que não vai? Ele falou: porque é muito caro.
Eu disse, quanto é? Não sei. Então, a gente pega um sonho qualquer e diz assim, esse não, esse é muito caro. É caro quanto? Não, esse é muito longe. Não tem mais perto? Não tem como você ficar lá perto por um tempo? Então, assim, a gente joga areia nos nossos sonhos e uma hora a gente parece que não sabe mais sonhar. Mas como nós somos projetos divinos, um projeto divino é impossível de ser paralisado para sempre. Você pode ter o livre-arbítrio de escolher por qualquer razão, eu vou ficar aqui mesmo. Você fica. Mas o sofrimento vai aumentando. O sofrimento vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, de um jeito, de outro. Por quê? Porque você não pode ficar parado ali. Então, ano que vem, você já pode saber alguma coisa de inglês, de espanhol. Você já pode saber tocar lá uns acordes no violão. Você já pode saber um artesanato qualquer. Você já pode saber contar histórias, ter feito um cursinho, aprendido. Você já pode ter voltado a estudar lá da onde você parou. Quando a gente pensa essas coisas, a gente vai conhecer os nossos, aquela população subterrânea que vive na nossa mente, né? Que são aqueles medos das outras pessoas, as projeções dos nossos papais, da nossa mamãe, nossa titia, da nossa vovó, da não sei quem, né? Então, quando a gente era criança, dizia assim, quando eu crescer, eu quero ser manicure. Por que criança quer ser manicure? Porque, sei lá, ela se encanta por aquele monte de esmalte, né? Aí alguém vai lá ser manicure. Você vai estudar para ser alguém. É uma pressa em jogar. Manicure, que legal, né? Agora tem uma propaganda na televisão que eu acho bem interessante, né, para a gente pensar, que é assim, a menina quer ser veterinária, e a mãe toda prosa, ela vai ser veterinária. Quando ela crescer, ela vai ser veterinária. Aí pergunta para a mãe, e o que você vai ser quando ela crescer? Aí a mãe fica com a cara igual que vocês fizeram aqui. Né? Aí o menino diz assim, ela vai ser sempre a minha mãe. E a mãe acredita. Aquele menino tem uns 7 anos de idade. Uns 7 anos de idade você quer mamãe para sempre. Aos 11 você quer mamãe longe. Você quer mamãe para lavar sua roupa, passar sua roupa, te dar dinheiro para você ir no shopping, mas longe. E cada vez ele quer a mamãe mais longe. E quando ele conhecer a Daniela, aí mesmo acabou. Acabou. Então, educar os filhos, formar os filhos, é uma coisa que nos ocupa muito, é uma coisa relacionada à nossa missão de pai, de mãe, é uma coisa relacionada ao dever, mas não é o nosso sonho, porque o menino, o filho, também é um espírito livre, ele também pode escolher se ele quer aquilo ou não. Então tem casos aí, né, de meninas se formam, pega o diploma e dá para a mãe. Você não queria isso? Para você. Agora vamos embora. Então o nosso projeto é nosso. Então, só para ilustrar, eu quis fazer um curso na PUC, uma pós-graduação que me interessava. Aí eu vivia esperando que abrisse, passaram 2 anos, não abria. Um dia eu recebi um e-mail dizendo, abriu. Você ficou contente? Eu fiquei apavorada. Eu digo, e agora? Esse dia eu trabalho, eu não sei da minha casa para Gávea, eu não sei aonde estacionar o carro, e lá só vai ter garotos, eu vou chegar lá com 60 anos, e não sei o que lá, né?
Só que já, macaca velha, estudando Joana há um tempão, eu me perdi realmente, né? Cheguei ali no Leblon, dei umas 3 voltas no quarteirão para descobrir como é que entrava para Gávea, né? Estacionei o carro no shopping, paguei um dinheirão para depois eu descobrir que tinha estacionamento na PUC, né? Os meninos lá me adoraram, depois de 2 anos, estamos super amigos, eu tenho alguns até hoje. Então, é claro que a gente, quando pensar em fazer alguma coisa, essas vozinhas vão vir. Isso você já está velho, isso não é para você, isso não é para o homem, isso não é para a mulher, isso não é nem legal para a sua idade, isso não sei o quê, você tem que fazer apesar de tudo isso. Né? Nós temos uma amiga no grupo que ela resolveu estudar piano e ela chegava na escola de música para saber do curso de piano, mostravam a escola, mostravam os horários e no final perguntavam para ela: quando sua filha começa? Não, é para mim. Quando ela falava que era para ela, né? E ela entrou e ela depois estudou lá 1 ano lá, né? Começou do caicai balão lá, no final do ano a professora perguntou assim para ela: a senhora não vai querer participar da apresentação não, né? Vou sim, senhora. E aí ela disse que quando ela chegou no palco, deve ter pensado, essa aí vai mandar um monte, né? Ela foi lá tocar a musiquinha que ela escolheu. Gente, isso é saúde. Saúde espiritual que passa para a mente, que fica forte. Essa companheira tem enfrentado problemas muito sérios agora mesmo, nesse momento, mas é uma saúde emocional, psicológica e que passa para o corpo, porque a gente sabe pelo perispírito, eles estão sempre em comunicação. De um campo vibracional mais sutil, passa para o campo mais denso. Então, ter projeto pessoal é fundamental para a saúde. E depois a gente criou aqui os sentimentos, né? Sentimentos que curam. Essa paginazinha que vocês receberam fala da tristeza. Tristeza não é só uma doença. Tristeza é um sentimento natural que a gente tem quando acontecem coisas tristes. Agora, se eu não faço alguma coisa, se eu não paro de cultivar, se eu não fico cultivando essa tristeza, daqui a pouco ela vira depressão. Então, a tristeza é normal. O cultivo da tristeza é doente. Mas sabe por que eu fico assim? Porque lá em casa ninguém me anima. É impossível amar alguém que está escolhendo. Amar é possível. É impossível alegrar alguém que quer ficar triste, que não quer sair daquele lugar, naquele momento, por qualquer razão. Então a gente mesmo é que tem que ver se essa tristeza está se demorando demais e cultivar a alegria. Não é fácil falar, mas se você vê um filme engraçado, mesmo estando muito triste, você vai dar um riso amarelo de 5 minutos. Esse riso amarelo de 5 minutos já vai mudar o seu ambiente hormonal, espiritual, já vai fazer diferença. Então, os sentimentos que adoecem, tristeza, mágoa, culpa, acomodação, desânimo, desesperança. Então, a gente precisa ser aquele que vai fazer o diagnóstico e aquele que vai procurar o remédio. Ninguém pode fazer isso pela gente. Então, assim, a gente errou na vida até hoje? Errou? Mas agora não vai errar mais, né? Parece que ainda vamos errar, né? Mas não na mesma coisa, né? Depende. Se aprendeu, então esse desconforto que a gente sente quando erra é porque tem alguma coisa para aprender. Então, eu
tenho assim um arrependimento ou um desconforto muito grande por ter feito tal coisa. Você já sabe por que você fez essa tal coisa? Você já aprendeu como não fazer essa tal coisa? Então é isso que você tem que fazer. Não é ficar se sentindo uma criatura abjeta. Eu tenho mesmo aqui para umbral, e eu tenho mesmo aqui ter 50 câncer, um lúpus, uma erisipela, um pênfigo, folha. Não, isso não resolve nada. Não resolve nada. Errei por quê? Porque essa é a pedagogia divina. A pedagogia divina nos criou simples e ignorantes, não é isso? Então, é para que a gente erre e aprenda com os nossos erros. E a gente erra com os outros, mas agora não vai mais errar com os outros. E vai errar mais com quem? Vocês vão errar comigo? É difícil, vocês não vão me ver nem tão cedo. Né? Vocês vão errar com seu marido, com sua mulher, com seu filho, com quem está perto. Então, e eles também vão errar com você? Não. Então, cultivar a mágoa e cultivar a culpa é caminho de doença e ninguém ganha nada com isso. Então, nós precisamos nos perdoar e perdoar o outro através da compreensão. Não é amnésia, não é esquecer, é compreender. Por que mamãe me batia tanto? Mamãe te batia tanto porque ela foi criada apanhando. Ela não sabe lidar com criança de outro jeito. Além disso, ela não tinha o que comer em casa. Além disso, o seu pai também fazia lá umas coisas muito ruins. E ela estava muito nervosa. E você queria se pendurar no lustre. Então, ela batia em você. Dá para entender a criatura? Dá para entender? Ah, mas eu depois de ter passado tudo isso também bati no meu filho. Então, como é que era a situação? Né? A situação, olha só, você trabalhava fora, chegava em casa exausta, tinha roupa para lavar, comida para fazer, mas lá ainda vinha aquela criança e jogava lá um negócio no chão. Aí você tinha que ir morrendo de cansaço, você tinha que limpar aquilo. Uma hora até batia na criança. Tá certo? Não, mas é humano? Tem que aprender alguma coisa? Tem. Então, quando você não perdoa e não se auto-perdoa, você não aprende e você gera doença, que é um sofrimento inútil. A pessoa que fez aborto, ter câncer de útero, não resolve nada. Absolutamente nada. A pessoa que fez o aborto precisa aprender a valorizar a vida e precisa aprender a ter coragem moral para enfrentar as dificuldades, porque se ela tivesse coragem moral, ela teria enfrentado. E por que ela não teve coragem moral? Porque era uma criatura horrorosa. Não, é porque é um espírito criado, simples, ignorante, né? Com a sua fragilidade humana. Então, o Mileco tem uma música muito bonita, que ele fala: o Deus que eu amo é meu pai, não meu juiz. O Deus que eu amo me criou para ser feliz. Então, eu preciso aprender e não me culpar, e não culpar o outro. E assim nos libertamos, né? Então, hoje o nosso trabalho de transmissão do método de autocura vai de autoestima, projeto pessoal, pensamento, ligação com Deus, cuidado com o corpo, doação de amor e o cuidado dos sentimentos. E depois a gente acabou tirando o perdão e o auto-perdão, separando para um dia, porque esse negócio de culpa e mágoa é demais. Assim, terrível. Tá bom? Deu para pegar alguma coisinha? Que bom. Muito legal estar aqui hoje, tá? Obrigado pelo carinho.